Achei que você tem um pouco de Não, emoção. aqui tem que falar, né? Até para compartilhar. Achei que você tem um pouco de emoção na aula, uma fofoca. Não. Ai, ai. Fofoca é da natureza humana, se não ofender ninguém, de vez em quando não é ruim, não. Né? Mas então, vou explicar de novo, é isso. Demorei muito, vou falar em público, inclusive. Demorei bastante para fazer essa aula, tem muito tempo que a gente já conversou sobre ela. Não foi porque eu fiquei enrolando, é porque eu não sabia como delinear mesmo, como é que eu ia fazer. Então, assim, vocês também vou dar um tempo aí para fazer, né? Tem mais 2 semanas do Fred ainda para frente, e depois tem as férias, que podia ser antes do Fred passar o trabalho dele, não? O que vocês acham? Eu mando o dia É até lá. bom para não acumular também. Não acumular. E para vocês também não acharem que tem que me entregar um texto, uma defesa. Por favor, isso aqui é só um mestrado e um doutorado. Eu não uso a palavra só, mas é só. É o meu trabalho. Bruno, pega o seu. Dionísio vai pegar lá o dele, que trabalha, né, com a imagem, com... Me faltou a palavra aqui, Dionísio, não sei se você já voltou. Mas com análise clínica, né? De laboratório. Então, vai pegar o seu, Sim, não vai sim, fazer mestrado sobre uroanálise. ele, não. Nem TCC sobre ele. Você se coloca assim, eu sou especialista em IA. Qual o problema que eu peguei para atacar? Como é que ele estava agora? Se você conseguir fazer uma coisa do passado, uma coisa mais detalhada, é bom, mas também não é para fazer revisão bibliográfica, não. Tá? Faz um laudo, escreve, quero textos autorais, vocês escrevendo, tudo que vocês falam bastante, ainda bem. Então, escrevam. Tá? Para a gente, inclusive, já ir vendo como é que vocês estão escrevendo também, se posicionando. Eu falei com vocês, mas não é difícil, não, viu? É muito provável que em pouco tempo, se já não estava sendo pedido, as questões de fazer laudos para vários pepinos judiciais da inteligência artificial. Rola até de dar uma pesquisada nisso, como é que tá. Com certeza está rolando muito problema de... Até esses dos artistas aí, que são copiados sem deixar copiar, né? Aí tem que ter laudo técnico, tá? Então, acho interessante a gente se preparar para fazer isso também. Tá bom? É interessante pensar isso de laudo, porque de vez em quando a gente se pega pensando nisso também, né? Às vezes você é atendido de alguma forma, você pensa assim, nossa, que robô que está conversando comigo? E você pensa assim, e aí, será que dá um processo? Né? Tipo, tem alguns momentos em que a gente se depara com isso. Minha esposa passou há pouco por uma situação em que ela conversou, né, trocou várias mensagens por e-mail, e as respostas eram sempre as mesmas. E aí ela foi me pediu ajuda, falou assim, ó, me ajuda a criar um contexto. Aí no contexto eu coloquei que, né, tipo assim, que as respostas estavam fora do contexto, que era importante no tratamento, né, ter o histórico do tratamento, e que parecia muito ser feito por algum agente de IA. E aí a resposta mudou. Mudou muito drástico, assim, então, não só parecia, com certeza. A grande diferença é saber, né, tipo assim, ter a percepção né, dos padrões, e aí, quando você falou do laudo, por exemplo, e aí, será que se alguém tivesse, num caso extremo, em que tivesse um prejuízo muito grande por isso, por exemplo, né, por ter sido atendido assim, será que... Qual seria o tipo de perícia? Será que ia ser uma perícia do sistema, uma perícia das respostas, né? E provavelmente ia ser uma situação dessa, né? De um laudo de especialista. E quando a gente não é atendido, a gente judicializa mesmo, dá o PROCON, né? E que advogado vai falar disso? Né? Então, assim, com essa precisão que você falou de ser um agente da IA, né? Poucos, né? Ninguém nessa turma fez direito, não, né? Isso que o Thiago comentou tem tudo a ver lá com o meu projeto, que é IA justamente aplicada a atendimento, né, relacionamento. Lembrei, Alexandre, você escolheu ele já? Depois eu vou te chamar para conversar para saber. Então, eu estou mais na linha de um levantamento bibliográfico mesmo. Tá. Lembrei falando com os alunos lá sobre a gente ser atendido aí pelos chatbots, que a gente quase morre porque quer falar com uma pessoa e não consegue. Exato. E até, assim, te parabenizo por estar pensando nisso, porque realmente, como usuário, é insuportável, né? Pois é.
Mas aí tem a questão da, igual você comentou, já tem tanta regulamentação, poderia ter regulamentação, sim, para obrigarem as empresas, além de ter o canal em que se ela coloca lá, esse canal aqui será automatizado, ter o canal em que você vai conversar com o humano mesmo, sabe? Mas antes, Porque essa queixa que você colocou aí, ô Silvia, ela tem virado uma queixa comum. Mas E eu isso, não quando coloco virar nem isso. jurisprudência. Desculpa, Eu Felipe. tenho, assim, eu tenho a impressão que o atendimento ele mudou com o IA e que é importante, tipo assim, é um papel importante. O que ainda não tem tanto é você pensar exatamente esse momento, assim, quanto que é o ponto de inflexão? Quanto que eu percebo que o meu atendimento está em, né, tipo assim, ao invés de eu estar ganhando em produtividade, eu estou entrando em detrimento, entendeu? É tipo, Uhum. e aí, será que eu vou ter que fazer a análise desses pontos? Tipo assim, colocar na métrica ali, por exemplo, a partir de qual momento será que eu estou perdendo satisfação do cliente pela forma de tratamento, né? Será que meu texto está eficiente? Isso entrar nas métricas também de avaliar, sim, já é realidade, né? Tipo assim, já você não tem não tem nenhum atendimento de nenhum, assim, nenhum deles que não vai ter algum elemento de IA, né? Na geração do texto ou no atendimento inteiro. A questão é, quem será que está pensando nas métricas para identificar quando isso está sendo pior do que, né, do que o oposto, né? Tipo, quando que muda para o atendente pessoal, será? Mas tem umas aplicações interessantes, não só para o atendimento em si, uma que foi até essa semana a gente teve que aplicar. O problema que a gente teve de WhatsApp, robôs conversando com robôs. Então você manda uma mensagem no WhatsApp para o cliente, seja autenticação, alguma coisa, e aí no WhatsApp dele tem um robô. Aí o robô dele começa a conversar com o seu robô. Eles não estão, tipo, falando nada com nada, mas está gerando custo entre esses dois robôs, porque você paga pela volumetria e tudo mais. Então a gente fez lá, por exemplo, um modelinho que, quando ele detecta que o outro lado é um robô, ele simplesmente para. Então, tipo assim, é uma aplicação que a gente sempre pensa na interação com o cliente, né? Mas você tem aplicações também justamente para você parar o robô, né? Não tinha jeito de pedir para vir um atendente? Vocês tentaram? Aconteceu alguma coisa? Eu, Não, quando começo mas nem rolava. Hã? quando eu tô falando com o bot, eu começo, quero falar com alguém, é um atendente, eu começo por um monte de palavras. É que o outro lado era um bot também. Tipo Ai, assim, a não gente tinha jeito. manda uma mensagem por um WhatsApp do cliente, só que é um WhatsApp de empresa. Aí esse WhatsApp começa a te responder com bot. E aí fica bot com bot. E aí não Pensa sai a de Um cena loop. da empresa falando, né? Eu quero falar com você de verdade. Pensa o quê? Eu não quero. A empresa falando, né? Eu quero falar com você de verdade, eu não quero falar Os com um bots robô. falando falar com o atendente, né? Isso é engraçado. É engraçado mesmo, viu? Mas não, enfim, eu ia comentar aí que isso que o Bruno falou, que tem que ter um canal com o humano para te atender, porque tem empresas, eu mesmo tenho o serviço de uma delas, que até pouco tempo atrás você chegava a um ponto que você era encaminhado para uma pessoa te responder. Mas agora ela realmente não tem mais ninguém para te responder, uma pessoa. É só o robô mesmo se você estiver satisfeito bem. Se não tiver, é tchau. Sky? Entendeu? Eu perguntando. É Sky. Exatamente, Sky. Então, faço exatamente. Para te venderem é humano. Nossa senhora, Aí Sky você é tem que um bot. cercar um conhecido seu técnico aqui para poder resolver esse problema de outro jeito, porque via canal de atendimento não tem jeito não. Então, exatamente, sabe? Tipo assim, você dá isso como opção. E mesmo se a pessoa optar por essa linha, eu quero ser atendido por um robô. Aí vem, ó, por uma pessoa. Aí vem igual quando você vai ter um atendimento no Ministério da Educação, da Fazenda, da Saúde, qualquer um, vê ele e fala assim, ó, você é, sei lá, o 80º da fila. O tempo médio de espera 2 horas e meia, porque eu acredito que será aí essa a realidade. Se a pessoa realmente está disposta a esperar para tentar resolver aquilo ali com alguém que é um especialista, que eu consegui lá estar conversando, ao mesmo tempo, ó, a empresa não vai estar tendo um custo muito alto, coitado de quem está do outro lado atendendo, mas você vai estar conseguindo solucionar, né? Era Assim, melhor agendar, essa né? questão. Igual a É Receita porque a faz. Ou empresa, agendar, é verdade. a empresa chega a um ponto que a empresa tem uma capacidade máxima também de atendimento, né? Então, lá o que a gente está fazendo para minimizar isso é, ao invés de colocar IA conversando com o cliente,
é a IA ajudando o agente de atendimento. Uhum. Então, com isso, se agiliza o atendimento e continua colocando as pessoas para conversar com o humano. Top demais. Isso daí é interessante. É muita coisa, nossa senhora. Já até as coisas que já passaram na minha cabeça já até foram embora, para falar a verdade. Mas a questão do laudo, né? Vamos tentar fazer em forma de laudo mesmo, porque assim, a gente estava num projeto conversando a respeito das danadas cidades inteligentes, toda hora alguém fala disso, né? E que cidade inteligente mesmo é quando a própria sociedade se organiza para propor algumas soluções, porque tem coisa que o governo, nem a iniciativa privada vai propor, porque está rodando, né? Vem até a questão, e aí surgiu a questão da água, para variar, da Saneouro. E aí essa pessoa conversou comigo sobre uma proposta que estava de fazer uma medição paralela, mas numa pesquisa consistente, porque a própria Saneouro nem a prefeitura vão resolver algumas coisas se a sociedade civil não se organizar e colocar. Então seria um lance assim de quando a gente reclama, faz o laudo, o Thiago responde para a esposa dele, entra na justiça, até que se tem uma jurisprudência para depois virar lei. E aí obrigar a ter isso e aquilo, não pode esse canal aqui, ó, vou pedir um exame, tô doente aqui com uma remédio que é para depois de manhã. Não sei se o Thiago conversou com a Unimed, me veio à cabeça um problema com a Unimed, tá? Via e-mail. Não sei, com a Unimed eu não tenho conversado. A Sky, com certeza, eu lembrei porque eu já passei. Oi? Foi o banco do ponteiro vazio. Ah, tá, sim. Então, assim, né, é a sociedade civil se organizando para cobrar, porque realmente, por que o poder público vai mexer com a Saneouro ali em certas coisas? O contrato já está assinado, o negócio já está ali, é a gente que tem que se movimentar e propor soluções. Poder público, também a gente, então somos nós também, né? Vocês estão estudando na escola agora, mas propor alternativamente, né? É uma das coisas que a gente tem que fazer, né? Aí eu achei interessante, que eu nunca tinha pensado nisso, porque cidade inteligente, a gente sempre pensa numa cidade organizada, cheia de coisas, funcionando, você clica aqui, já chega lá, né? Mas não para pensar que se organizar para os problemas que a próprio poder público ou a iniciativa privada não vão atacar, é inteligente também, talvez mais do que todo outro sensoriamento que a gente faça, né? Porque a gente está tratando problemas da comunidade mesmo, né? Que a gente vive. Bom, vamos lá para a gente para a fase final? Tá, então, para a gente finalizar, eu trouxe aqui, ó, direto nos trabalhos. Primeiro, aí vocês vão fazer a análise, o laudo de vocês, por exemplo, né? Pode colocar no futuro até o que vocês vão entregar. Eu coloquei lá aquele que eu disse que foi lá em 2009, né? Eu citei a palavra que eu estava sendo bem, acho que eu citei ingênua, né? De ter colocado aqui no trabalhos futuros, para a etapa de aquisição de dados, investigar um circuito de condicionamento de sinais, falando até de reatância, capacitância. Isso aqui não é tão trivial para trabalhar, né? Quando a gente vai montar as coisas. Investigar a implementação de programação do microcontrolador em linguagem assembly. Nem eu acredito que eu escrevi isso. Vou até mostrar para os alunos Digital 2 esses dias. Estou acreditando que eu escrevi isso em 2009. Silvia, Oi, Silvia, fala. você ia compartilhar isso aí que você está falando? Não, Tô né? compartilhando, não? Não, tá com a Desculpa. apresentação aqui ainda. Eu achei que... Ué. Esse neuragem aprendizado. Tá, entendi. Tá, desculpa. Então eu estava mexendo, vocês não estavam vendo, não. É porque eu compartilhei de outro jeito aqui, tá? Janela, tela ou guia. Eu quero... Janela. Vou fechar ela aqui. Vocês estão vendo que nada, né? Ah, tá. Janela. Agora vai. Tela cheia, não. O que vocês estão vendo agora? O da Tamires, né? Isso, agora tem um texto aí. Futuras investigações. Agora é um texto, futuras investigações. E agora? É o mesmo? Tudo preto. Agora tá preto. Tela preta agora. O Teams, ele realmente mudou uma coisinha de lugar para quando eu dava aula nele. Peraí que eu vou achar que não é isso que eu quero, não. Quero primeiro, deixa eu fechar. Eu vou abrir uma por uma, que só fica o que eu quero mostrar. Tese. Tem um ditado no desenvolvimento de software que se você quiser esconder um botão, é só trocar ele de lado.
Inclusive ficava embaixo, o que eu usava. Ele tá lá em cima, trocou de lado pra cima. A gente nunca mais acha o negócio. Eu tô passando essa vergonha aqui agora, mas é exatamente isso. Eu tô até fechando aqui o que estava aberto. Eu quero deixar esse aqui não. Você compartilhar a tela inteira é mais fácil, não. Porque aí você, É. a Deixa gente eu ver vê aqui só a se- tela. Compartilhar, tá aqui assim. Compartilhar conteúdo. É porque deve estar tela e janela. Se você colocar Tela, janela, vai janela, ser só uma. Tem que ser tela, que aí tudo que você colocar na tela vai. Guia do Chrome, janela e tela. Acho que vai na tela, vai, então. Tela embutida. Tela embutida, não. A minha é LG que tá aqui. Eu quero compartilhar na segunda tela. Agora vocês estão vendo o texto. Futuras investigações. Isso. Certo? Isso. Mas nem ele que eu É. quero ainda não. Mas agora sim, acho que eu fui no lugar. O que vocês estão vendo agora? Foto Uma da foto família, eu sua, acho. Hoje, acho. Ah, tá. Família. Justamente o que eu precisava. Aqui, ó. Tá abrindo. Aí eu falo assim, todo mundo aí, imagem de inteligência artificial. O quê? Você colocou uma foto, aí você fala assim, essa foto aqui, ó, essa imagem é gerada de uma inteligência artificial. E a Silvia é o único com caipirinha na mão. Complicado, hein, Silvia? Não, suco de limão, né? Quem adivinhar? Limonada. Aquele Não? Eno. Estão vendo? Eu Não, sou mas- típica com limão também. Churepes com gin. Entenderam, né? Essa é novidade pra mim, viu? Qualquer coisa que dá para pôr no gin, eu coloco. Que tinha era churepes. Vocês estão vendo agora trabalhos futuros, então, né? Isso. Agora sim, tá bom, consegui. Então, lá da agilidade, né? Eu queria mostrar mesmo, não era falar cada um, não. É passar o tamanho dos trabalhos futuros que eu coloquei e realmente ter colocado aqui que eu ia usar Assembler. Foi aqui mesmo, isso. No 2, né? Para aquisição de dados, pegar dados com Assembler. Super demodê hoje em dia, né? Mas em 2009 a gente ainda usava. Na aula, inclusive. Né? Não, mas ainda é útil, só que para um propósito muito específico. Mas Eu é acho que útil, eu sim. usei Assembly também, eu acho, no curso técnico de automação 2008, 9. Mas assim, Era não para 9. isso aqui, né? Não, era Uhum. só introdução mesmo. Programar um microcontrolador em Assembly, sem chance, Isso, né? isso mesmo. Aí fiz para o treinamento multiobjetivo, lá, investigar a eliminação de neurônios na rede, né? Então, fiz uma poda, não mostrei para vocês ali não, mas as redes, vocês viram, né? Redes neurais que a gente pode podar. A gente faz uma estrutura maior e pode depois ir retirando camada ou neurônio para ver se ela está respondendo, para ela ficar mais concisa. Viram? O mais próximo disso foi a árvore mesmo. Ah, tá. Que da árvore dá para podar também. Mas a própria rede Por também dá para enquanto. fazer uma super rede, né? Em termos de tamanho, e depois ir ajustando em termos do neurônio, né? Então, tentar investigar isso também, para fazer clusterização, Você fala problema neurônio multivariativo. oculto? Não, Quando você tirar vai os colocando neurônios esse neurônio. da segunda camada, por exemplo. Você põe uma quantidade de neurônio, depois você começa a eliminar e vai vendo a resposta, né? Ah, sim. Investigar isso, né? Para a rede É não porque essa ficar... poda, então, é manual, né? Que você tá falando, igual o que o... Sim. Eu pus aqui como trabalho futuro, né? Investigar a eliminação de uma quantidade maior. Eu já tinha eliminado alguns, né? Deixa eu ver, a partir de comparação entre mínimo e gerado. Dá para fazer automático também, mas aqui eu tive a intenção de colocar manual, sim. Tá? Enfim, o que eu queria mais que vocês vissem era o tamanho, né? Olha aqui, o tanto de coisa que eu coloquei para trabalho futuro. Parece que o trabalho não foi nada, porque só tem trabalho futuro. Eu tive essa sensação quando eu li, tá? Do exagero, né? Ou da ingenuidade mesmo, né? Investigar técnicas de decisão estatísticas. Isso é um trabalhão futuro, né? Todos, se vocês olharem aqui, o texto dá para vocês, inclusive, algumas usarem nas de vocês, tá? Então, agora eu vou pegar outra, são só as 4 que eu vou passar aqui rapidinho nas futuras investigações. Esse aqui é o último que eu quero, tá? Quero um antes dele. Tá aqui. Pronto. Tá grande, né? Diminuir. Não estou vendo vocês. Aí, voltei a ver vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim, ouvindo sim, o Sim, trabalho só que não não tá estamos vendo. vendo.
Tem uma tela aqui falando, desculpe, o Ubuntu apresentou um erro interno. Quer enviar o relatório do problema aos desenvolvedores? Vão enviar, né? Vão enviar, ué. Por que não? Aí, pessoal, o que eu queria que vocês olhassem aqui na tese, em 2014? Mas aí a gente tá vendo só o seu fundo de tela. Tá na foto, fundo, tá no fundo. Eita. Ele tá me pedindo até autenticação de novo. Meu computador não tá ligado há tanto tempo, não. Mas ele realmente parece que deu um bizilzinho aqui. Vou tirar o WhatsApp antes que seja o meu WhatsApp também. Até desliguei aqui, né? E agora vocês estão vendo o quê? O fundo de tela. Parei de compartilhar. Agora vocês estão vendo nada. Né? Olha, ele tá até dando reflexo da minha voz aqui, tá dando eco. Eu vou sair rapidinho e já volto, tá? Só sair do Teams e volto. Beleza. Quando é assim, eu tô olhando ali e continua gravando, doido, né? Tipo assim, que ela que tava gerenciando. Mas acho que é porque a reunião continua. Sem áudio. Tá mudo. O microfone tá fechado, Silvio. É que Beleza. ela tá com duas Ah. telas. Olha, que a gravação não parou, não, né? Não Foi isso que parou, eu não. falei na hora que eu estava saindo. Agora, vocês não estão vendo nada, né? Vamos compartilhar aqui tela, janela ou guia. Tela cheia. Lembrar dessa seleção, que era a minha tela aqui. Beleza. Pronto, vocês estão vendo referências bibliográficas grandão aqui, né? Caraca, Uma velho. tela preta por enquanto. Assim, Aí, Agora agora sim. sim. Eu, hein? Vocês estão vendo que Linux também dá uns bizilzinhos, né? Meu computador, ele dá em Linux também. Então, vocês estão vendo referências bibliográficas, certo? Quero passar com vocês aqui, na verdade, que em 2014, aqui, que tipo de rede que a gente viu, né? Que a gente usou, que a gente achou na revisão bibliográfica na época, né? Então, a CNN que não foi mesmo, tá? Passando aqui rapidamente, eu já tinha os sistemas vestíveis. Dá um Ctrl F aqui para a gente ver as CNNs. Não aparece nada, né? Convolutional. Nada. Então, de fato, né? Podem ter coisas que vocês vão usar que já existiu há muito tempo igual a convolucional, mas que daqui a um mês vai aparecer e vai fazer talvez igual o Kinect fez com a minha parte lá do trabalho, que eu não precisei usar nenhum filtro, nenhum processamento de imagem mais. Tá? Ele já trazia tudo processado, entregava para mim, com informações, inclusive, lá dentro da variável, que era um tipo, e tinha um monte de coisa lá dentro já. Né? Então, ficar mais atento a isso mesmo, né? Por isso a importância aí da revisão bibliográfica, mas uma hora ela tem que terminar. E a hora que ela termina, tem que estar atento aí se vier alguma coisa. Por isso que não pode terminar a revisão e demorar muito para defender. A hora que você faz a última revisão, já é entregar o seu trabalho. Certo? Vou mudar aqui agora o outro. Podem comentar alguma coisa, tá? Daqui não tem muito trabalho final, não, tá? Da tese não teve muita... Estava mais alinhado com o que é uma tese, né? O que eu mostrei para vocês antes, achei bem desalinhado, assim, em termos de ter colocado coisa demais. Aí, agora é a foto que está aparecendo, né? Vou abrir aqui o penúltimo. Pronto. Apareceu proposta, né? Não é isso? Isso. Sim. isso. Proposta para trabalho futuro. O que me chamou a atenção aqui no caso da Tamires, né? Aqui foi de expressões faciais que ela fez no mestrado. Propor classificação com a SVM de novo, só que mudando o objeto da classificação, tá? Aqui, ó. Isso ela fez. Então, isso foi interessante lá no final, né? Criar uma base de dados robusta que permita validação. Ela existe, né? As outras coisas ela fez também, algumas coisas ali durante o doutorado. Então, ela propôs ela no final do mestrado, emendou, né, e fez. Ela não aplicou, por exemplo, outros classificadores. Vocês viram em aprendizado de máquina a Randall Forest, não foi? Então, ela já acabou não indo para essa técnica, não. Por quê? No meio do caminho ali mudou de ideia, né? Achou outra coisa para fazer.
Nós temos em ciência de dados. Oi? Em ciência de dados também? Não, nós temos em ciência de dados, o Randall Forest, né? Que é... No aprendizado de máquina também. Sim. Essas duas últimas coisas que ela não fez lá, tá? Nem desenvolveu o sistema e nem implementou um sistema de classificação híbrido, né? Daria para ter feito. E por fim, né? Agora eu vou abrir, estou fechando aqui para ver se fico só com uma aberta. Opa, não era essa aqui, não. É essa outra. Vocês estão aí ainda? Estão, né? Sim. O meu tá cheio de Sim. portais aqui. Tá cheio de portal aberto aqui no Ubuntu. Vamos ver se ele segura as pontas aqui. Tá, trouxe. Que é essa daqui que eu quero colocar, que é justamente a que vai trazer a rede convolucional aí, para vocês se prepararem para a próxima, para a semana que vem, né? Quero ir na revisão dela, na referência dela, na referência bibliográfica, né? Que ela citou. Vamos colocar aqui, convolutional. Aqui, olha o tanto que aparece a palavra convolutional. Vocês estão vendo aqui do lado de cá? Eu não estou vendo vocês. Sim, estamos sim. Sim, Estamos vendo. tô vendo. Beleza, agora eu estou vendo vocês. Então, aqui, né? Tudo de 2020, 2017, 2000 e... A Venúncia foi a primeira que falou com vocês a respeito da questão das leituras de artigo, que alguns já estão acostumados e outros não, né? Que na hora que pega o artigo, título, resumo, referência bibliográfica. Né? Não dá para ler tudo isso daqui, nem todo o material que dá. Interessou, você vai e separa alguns que você vai entender melhor a técnica, né? Então, o que vocês têm que pensar na hora que estiverem fazendo o laudo? Vocês não vão estar com o título, né? Nem com o resumo especificamente. Mas, assim, outras pessoas vão ler e tem que entender o que está acontecendo com pouco texto, mas escrito. No caso, já que a gente decidiu aqui por ser um laudo, tá? Eu gostei de ter decidido com vocês por um laudo. Achei que é uma linha que eu não tinha pensado ainda e vai desafiar vocês a fazer diferente do que vocês têm feito com relação à metodologia científica, tá? Bom, então o que eu queria mostrar para vocês era isso mesmo, né? A dela tem, inclusive, bastante revisão a mais, mas já traz coisas desde 2005 ali, com a próxima rede que vocês vão ver, que são as redes convolucionais, tá? Eu vou até perguntar a Fred se não tem algum aqui nesse texto que ele possa puxar, ou outro mesmo, já como ele está acostumado a dar aula também. Na verdade, o que eu quero perguntar para ele é só ver a questão sobre a questão de sumarizar antes ou não, quando a gente tiver, porque a rede convolucional é muito usada para vídeo, né? Sem dúvida, porque é justamente ali que você tem uma massa de dados muito grande, né? Uma das coisas que a gente tem é uma maior quantidade de dados. Bom, gente, agora eu queria que vocês vão fazer uma ordem aqui para cada um falar 1 minuto. O que vocês acham? Pode ser? Vou parar de compartilhar tudo, tá? Pode ser. Desculpem a falta de habilidade, que me mudaram o botão de lugar mesmo. Me Só vou pegaram pegar uma nessas água, aqui, gente. tá? Oi? Tá. Me Só vou pegaram pegar aqui uma nessa. água. Vou começar com você, Marco. Tá gravando, né, ainda? Tá gravando, porque dá pra gente ver depois. Uhum. Já quer começar? Pode falar. Começo, claro. Possível. Então, para falar a questão da linha do tempo, né? Como eu cheguei até aqui em termos do pré-projeto, é isso? Em termos do projeto. Aham. Não, então tá. O meu caso, ele nasce em 2009, quando eu entro na universidade. Lá eu encontro um amigo que me apresenta o mercado financeiro. Feito, isso foi em 2011, 2012. Começo a entrar no mercado financeiro, começo a estudar sobre o mercado financeiro, aprender sobre o mercado financeiro e aquilo ali, e esse segmento passa a ser todo o meu foco de estudo. Eu formo na universidade, falando sobre temas genéricos sobre o mercado financeiro, aplicando um pouquinho de estatística, econometria no meu projeto, no meu TCC. Entro no mestrado em 2018, focando também no mercado financeiro, e na minha dissertação eu apresento algo focado, eu dou um upgrade assim no meu projeto que tinha nascido lá na graduação. Eu estudo um pouco sobre volatilidade, faço estudo econométrico sobre volatilidade e previsão,
E no atual momento, a ideia é colocar uma rede neural como se fosse um insumo para a minha previsão de volatilidade. A gente ainda não pensou como vai ser essa rede neural, qual vai ser, possivelmente uma RNN, os professores me falaram o que é, mas eu não estou lembrando agora o que é. Rede neural recorrente, né? Isso mesmo. Uhum. E a ideia vai ser isso, vai ser aprimorar a minha dissertação do mestrado, colocando uma rede neural para tentar verificar se há um ganho de qualidade ou não do que eu já tinha feito. É basicamente isso. Tá. Então, você estava usando técnicas antes, nenhuma de inteligência, estava usando estatística, e agora que você vai colocar inteligência aí no seu trabalho. Exatamente, em forma de agregar, não para competir, para ver se agregando uma rede neural, se a gente melhora o modelo ou não. Que ela responde melhor do que o modelo Isso. estatístico. Uhum. Então, tá bom. Excelente. Aí o Deu laudo... minuto? Deu mais. Só nem contei. Mas aí, sem passar muito da hora, eu interrompo, tá? Mas o seu teve bom. Beleza? Beleza, show de bola. Quem quer ser o próximo? Obrigada, Mar. Eu que agradeço. Joelma, vamos ser. Pode ser. Vou falar então. Então, essa ideia de trabalhar com a modelagem matemática na inteligência artificial, ela surgiu lá em 2002, quando eu fiz a disciplina de modelagem matemática no curso de licenciatura em matemática. Eu achei uma disciplina muito interessante porque começava a me fazer pensar que a matemática não poderia ser só conta, ela também poderia ser usada para entender o mundo. Então, eu formei no ano de 2003, a licenciatura, fiquei um tempo parada, fiz uma especialização em administração pública, auditoria, aí fiquei parada depois disso, né? Foi quando eu entrei para o Instituto. Eu entrei no Instituto quando trocou de Cefet para Instituto, eu entrei em 2008. Aí isso ainda não ficou calmo dentro de mim, não. Então, quando foi em 2013, a UFOP, o curso de Educação Matemática, lançou um edital para a disciplina isolada. Aí eu vi que era modelagem matemática, novamente me interessei e fui fazer a disciplina isolada, como aluna especial. Aí, quando foi no finalzinho de 2013, teve o processo para ser aluna do curso de mestrado, eu entrei para o mestrado e continuei com uma ideia fixa de fazer modelagem matemática. A minha dissertação, a gente trabalhou com modelagem diferente do que eu estou pensando em trabalhar agora. Lá, eu usei um projeto, né, para trabalhar com alunos do curso de licenciatura de matemática também à distância, e apliquei a modelagem matemática para poder trabalhar os conteúdos matemáticos, né? Então, tinha o passo a passo para fazer essa modelagem. Seria escolha do tema, levantamento dos dados, tinha análise dos dados, tratamento dos dados, era diferente, mas era voltado mais para a gente explorar os conteúdos matemáticos através de um projeto. Mas aí o que acontece? Eu gostei muito, foi satisfatório, só que eu ainda tenho uma tendência de usar mais a matemática. Então, eu pensei em juntar a modelagem matemática agora com a inteligência artificial. Eu conversei com o meu professor orientador, o Magno, e ele foi meu professor de métodos estatísticos, e agora eu estou fazendo a disciplina de otimização. Pensei em alguma coisa relacionada a isso para trabalhar a modelagem matemática. No dia que a gente apresentou o projeto, né? Eu tinha pensado em trabalhar com alguma coisa voltada para sustentabilidade, coleta de lixo seletivo, alguma coisa assim. Eu queria que a inteligência artificial ajudasse nesse sentido, tratando os dados e trazendo algum benefício para a população. A gente não avançou mais por causa da correria, né? Igual eu já expliquei, eu também sou ainda aluna da UFOP e a gente teve muitas disciplinas, eu tenho essa dificuldade na programação, e aí o projeto ficou um pouco parado. Agora, a gente tendo essas visitas de férias da UFOP, eu vou retomar com o TCC, mas, assim, em resumo, eu quero que a inteligência artificial, junto com a modelagem matemática, trate de trazer algum benefício, alguma coisa para a população local, para a cidade, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se eu estou no caminho certo,
Mas essa seria a minha ideia. A gente sabe que a gente às vezes entra com uma ideia, coloca um título no trabalho, mas isso vai sendo refinado ao longo do curso, que no final sai uma coisa diferente. Às vezes faz a gente pensar de forma diferente. Em resumo, seria isso. Tá, Joelma, obrigada. Eu vou usar você de exemplo, se me permite. Fica à vontade. Quando não sei todos, né? Mas a Joelma começou a falar, é a segunda ainda, e falou de um monte de coisas que você não fez, que você tem problema. Não precisa não, Joelma, tá? Não, mas é assim, expondo para mostrar que a gente tem que trabalhar, a gente tem que lapidar isso aí. Mas eu não fico constrangida, não. É mais um desafio que a gente precisa vencer, que eu gostaria de vencer. Tá? Mas e nesse desafio mesmo, você tinha pedido 1 minuto ou 2, você falou ali, você reparou, você e o Marcos já falaram da importância de falar, olhar lá para trás. Sim. De hoje para frente, a gente viu a apresentação de vocês. Sim. Né? Na hora que o Marco começou, eu falei assim, será que a gente vai ter um ganho de informação aqui? Tudo tem que ser otimizado, na minha cabeça, né? Até a hora que o Marco falou como a sua linha do tempo, você estava falando umas coisas inéditas que realmente a gente vai levando ao contexto da gente. Você também, Joelma, só que a hora que você, para os outros que vão falar, né? A hora que você pegou e começou a falar de coisas que você já tinha falado, já tinha passado 1 minuto. Não é a proposta desse que eu trouxe hoje, entendeu? Ah, tá. Eu nem prestei atenção nisso, desculpa mesmo. Eu fui não, você pediu desculpa de novo. A gente está alinhando o trabalho, tá? Sim. Estou propondo uma coisa que eu ainda não tinha descrito. Nós estamos decidindo aqui qual que ele é. E aí estou usando o seu exemplo para a gente alinhar mais. Senão vocês vão passar horas da vida de vocês enquanto estão fazendo o trabalho querendo falar de novo o que vocês já falaram. Não é essa a ideia, mas é uma ideia que veio nebulosa ainda, né? A gente não tem lógica fuzz na nossa IA. Devia ter, né? A disciplina do nebuloso ali. Não tem um limiar de vai até aqui, vai até lá, mas a gente está construindo esse limiar para vocês fazerem o laudo, tá? A importância do lá atrás buscar o que te levou aqui. Daqui para frente, vocês já fizeram a apresentação de metodologia, já tem um objetivo, já foram corrigidos, já tiveram nota, é outra coisa, tá? Então, vamos entender essa contribuição nesse sentido. Pode ser? Pode ser. Então, tá bom. Mas para todo mundo valem. Se alguém mais aí abrir a boca falando que o que não faz ou os problemas, não precisa. O problema é o que a gente mais tem na vida. A gente vai passar a noite toda aqui falando deles, todo mundo. Tá? Vamos deixar para os problemas para a hora que eles aparecerem. Aqui é problema para a gente trabalhar. Não precisa ficar... Vocês entenderam, né, gente? Sim. Eu estou falando isso porque é algo que tem me incomodado eu falando de um problema. A dificuldade Sim. que as pessoas têm de toda hora precisar pedir desculpa, Ivanete e o Arthur, que estão mais comigo, não sei se vocês têm reparado isso, mas a gente já conversa começando assim, desculpa. Sim. Desculpa que eu caí. Desculpa que eu travei. Verdade. Desculpa que minha vida é ruim. Desculpa. E isso traz uma energia muito ruim mesmo. A gente já está cansado, né? Vamos trocar essa chave. A vida é um problema mesmo, tá? Beleza? Nos trabalhos da IA não é para ficar falando isso, não, hein? Vocês estão fazendo tanta coisa. Por que fica falando do que estão fazendo? O meu tem a ver com isso. Pois é, lá, eu tô com o Bruno também, tô ficando psicótica, psicológica, psiquiátrica, sei lá. Você, Bruno, então, por favor, 1 minuto, tá? 1 minuto focado. 1 minuto, um pouquinho mais só, mas focado no histórico, não é só o seu histórico de vida, não. É falando também das técnicas, igual o Marco falou, você usou estatística, né? Joelma falou que usou ali modelagem matemática, ficou com uma angústia, que fez ela seguir, mas tentar falar uma técnica também que você usou nessa sua linha histórica. Se possível, relacionar ela. Por que ela te levou para IA? Ok. Bom, nesse aspecto, no meu caso, começa em 2015, né? Quando eu peguei e ingressei um tecnólogo em sistemas para a internet. Aí, como igual a Silvia colocou, né, até mesmo no mestrado, mas você imagina em termos de graduação, quando você coloca um curso de tecnologia no mundo que nós estamos hoje, o quão ele fica diferente, né, de quando é proposta a ideia, você insere ali, e é fora que às vezes ele tem muitas peculiaridades locais, né, porque eu fiz à distância. Aí, quando eu formei, para mim, eu
eu aprendi, obviamente, a essência do básico, que é programar, mas não em si o como eu gostaria de programar, né? Eu falo o que eu gostaria de fazer, as entregas que eu gostaria. Isso eu formei em 2018. Desde então eu venho fazendo bastante cursos, né, paralelo, para pegar e conseguir tanto, por exemplo, eu já cheguei a fazer curso de construção de aplicativos, e melhorando também na forma de programar, mas sempre na linguagem que eu gostaria de sempre trabalhar, que era JavaScript, né? Tava até relutando aí a trabalhar com Python até entrar na pós. E é engraçado porque naquela busca contínua também de tentar às vezes fazer algo melhor, tentar de forma empírica, né? Otimizar alguns processos, igual eu até brinquei com vocês que durante a pandemia, né, entre aspas, não tem nada para fazer mesmo, vou brincar aqui com programação. Eu tentei prever modelos em si para achar algo bem aleatório, que é resultado de loteria. Então, isso utilizando apenas JavaScript, né? Então, eram 4.000 linhas de código, todo feito à mão, na unha ali, tentando prever. Então, isso é muito legal, porque quando eu comecei a ver as disciplinas depois de ciência de dados, ou as disciplinas de aprendizado de máquina, deu para eu correlacionar muita coisa que às vezes eu estava tentando de forma empírica, mas sem nenhum conhecimento, né, técnico por trás. E quando você vê assim, caramba, alguém já pegou, já pensou nisso, graças a Deus, né? E achou uma solução para esse problema, né? Isso é muito, muito legal e de uma forma ainda por cima super otimizada, porque eu tinha feito programas que demoravam bastante tempo para aquilo. Enfim, quando E não foi. funcionaram, né? Porque eu acho que você não tá rico, não. Não, não tô não. Não Se tivesse. funcionaram, mas prever algo aleatório, eu acredito que não é fácil, mas Não. dentro das técnicas que a gente já aprendeu, que nós aprendemos, eu tenho isso como paralelo, eu estou fazendo aqui tudo para aplicar, né? Já que eu já tinha um conceito antes, aí eu tenho aplicado aqui também, sabe? Tá. Mas voltando de quando a gente entrou em relação ao tema, porque como eu já tenho alguma experiência em si com programação, conversando com a professora Venúncia, né, sobre a proposta de tentar trazer um aplicativo que consiga auxiliar a pessoa num transtorno psíquico, né, a ponto de tentar ajudar ela no autoconhecimento dela, de como que ela consiga, às vezes, melhorar o quadro mental dela, eu acredito muito que isso é possível através da IA, né? No momento, eu estou pesquisando qual que vai ser a melhor forma para estar trazendo a informação para o aplicativo, que é através de transcrição do áudio que a pessoa fala, ou do que ela digitar mesmo, que já está transcrito, para depois estar trabalhando aquela informação. Tem algumas queixas que dentro do curso eu já cheguei a olhar, que foi até nos trabalhos de aprendizado de máquina, que um era sobre divórcio e o outro sobre autismo, né? Que teoricamente já dá para aplicar, pegar aqueles embasado naqueles bancos de dados, né? Algo que talvez o aplicativo já consiga depois estar direcionando. Olha, tipo, por exemplo, se você quer, às vezes, no caminho que você está, talvez possa levar a um divórcio, um exemplo, né? Às vezes, aos poucos, investigando e tudo, tentar ajudar a pessoa nos pontos que ela tem que melhorar, às vezes, dentro do relacionamento, né? A pessoa se Eu te interrompei, autoconhecer e Bruno. ela chegar nisso. Você Desculpa. passou de 1 minuto. Dá Ah, pra... com certeza passou. Você até desculpa, sabe? Não, sem não precisa pedir desculpa, não. Eu falei que ia interromper, não estou pedindo desculpa, porque eu disse que eu ia, Ah, né? ok. Tá? O combinado. Sobre essa questão do divórcio, a pessoa pode escolher parar o caminho de você ou andar mais rápido, né? Ou andar mais rápido, exatamente. Ô, gente, estou brincando, hein? Mas aqui, você já falou aí uma coisa importante, não sei se os colegas pegaram. O que te levou a estar hoje com o aplicativo? Eu acho que é porque você falou que trabalhou com o aplicativo no desenvolvimento de sistema do seu tecnólogo, né? Não?
Lá não, lá também foi de forma teórica também, né? Não, mas Eu o não que cheguei. fez você chegar para a Venus e falar assim, um aplicativo? Ah, Você já fez em algum em momento si, da vida. na realidade, a vontade dela em si é que isso fosse uma aplicação através do aplicativo para chegar nas pessoas. E você juntou com ela porque você já fez. Porque eu já fiz. O ponto de conexão foi esse, né? Mas o primeiro que eu vou fazer agora, sábado, com você lá na sua aula. São dois em um, tá? É o Não é o primeiro, dia, tá? são dois. Tá, não, Eu vou então, chegar lá, eu viram? não sei de nada, nunca vi o App Inventor, tá? Uhum, Eu tô te avisando. Tô tá. brincando, eu já vi, mas não precisa me perguntar nada, não. No dia eu não vou saber nada. Não tá massa. Mas vocês viram a conexão aí uma coisa que você falou que não dá para deixar de comentar é que você desenvolvia sistema, né? Mas a hora que você passou a trabalhar com dados é que você foi para inteligência artificial mesmo, né? Desenvolver Ah, muito diferente trabalhar com dados, sem dúvida alguma, tá? e eu achei super interessante, assim, puxando sardinha para a turma inteira, porque eu tô. Tudo bem que eu sou entusiasta, mas não igual o resto da turma. Na hora que eu cheguei, eu falei assim: caramba, que legal, né? Tipo assim, o tanto que toda a turma aqui, eu agradeço demais, inclusive, toda a empolgação de vocês que contribui muito, né, para o desenvolvimento, para o aprendizado. E quando eu fui vendo assim, tipo assim, eu nem usava ainda, nunca tinha usado nem chat GPT, já tinha escutado falar, nunca tinha usado nenhuma tecnologia ainda de IA, exceto, por exemplo, igual eu comentei, né, alguns aplicativos, mas não pensando dessa forma. Aí eu vendo, pô, o pessoal já tá ali, massa demais, já tá utilizando, já tá pesquisando as técnicas por trás, eu tô assim, eu tô muito para trás, Não tá, entre não. aspas, tá? Claro que não. Não tá. Porque os professores, eles colocam de uma forma muito boa para a gente poder estar acompanhando aí. Então, tenho muito a agradecer a todos vocês. Tá. Eu não interrompi o Bruno agora não, porque ele estava elogiando. Eu que vou interromper elogio, né? Eu não. Tá bom? Obrigada, Bruno. Vamos, Né? Fernando? Pode ser? Um Pode minuto e ser. Fernando, senão combinado é Não, interromper. beleza, vou tentar. De elogio. Considerando que eu vou continuar com o mesmo tema do trabalho, porque ainda não sei se vou continuar, se eu for olhar a linha do tempo, quando eu entrei no mestrado profissional, eu me deparei lá com uma tecnologia de rede sem fio de monitoramento de geotécnico. Ela tinha esse potencial. E aí, como eu já tinha interesse em internet das coisas e algo nesse sentido, eu fui trabalhar com ela, né? Só que no monitoramento geotécnico, ele é muito abrangente, vamos dizer assim. Então, no meu mestrado, eu acabei estudando mais qual o potencial para diferentes aplicações. Por exemplo, para barragem é possível, para deslizamento é possível, ou para alguma coisa, uma estrutura de engenharia civil é possível usar, não sei. Então, a gente ficou mais nesse sentido aí. Então, no mestrado mesmo, eu não apliquei, o máximo que a gente aplicou foi de alguma coisa de processamento de sinais, em termos de técnicas e alguns conceitos de internet das coisas, basicamente. Só que para eu concluir o meu mestrado, eu tinha que apresentar um artigo, eu tinha que submeter um artigo, ele ser aprovado e tudo mais. E aí, nesse processo, eu me deparei com um professor da engenharia civil que precisou de ajuda com alguns projetinhos que ele tem lá, relacionados ao monitoramento de estruturas, né? Que ele já tinha tentado alguns alunos com bolsa desenvolver algum protótipozinho. Aí ele falou: você não quer tentar fazer alguma coisa? Então, eu aproveitei e nós juntos conseguimos montar um protótipozinho, utilizar montar um ensaio, né, do jeito que eles estão acostumados a fazer lá mesmo, e aí eu consegui fazer uns experimentos e gerar esse artigo que foi aceito, publicado, e aí eu consegui defender concluir o meu mestrado, né? Uhum. Mas assim que eu já tinha interesse na IA, e assim que o curso abriu, eu quis me inscrever, quis me matricular, quis participar. E aí eu vi que uma das linhas de pesquisa lá era justamente a internet das coisas. E depois eu fui estudar um pouco mais. Existe inclusive uma sub-área, vamos dizer assim, que seria inteligência artificial das coisas, que é quando você envolve a internet das coisas com a inteligência artificial, né? Essa combinação. E aí eu
fiquei pensando, pô, será que eu conseguiria melhorar o meu protótipo? Eu conseguiria atender a uma demanda dentro do monitoramento de estruturas aplicando inteligência artificial? Aí, quando eu fui buscar a respeito, eu me deparei lá com o trabalho do mestrando, curiosamente, do mesmo professor com quem eu tinha trabalhado, e ele usava CNN para... ele avaliava diferentes arquiteturas de CNN para analisar dados de monitoramento de uma viga lá, né? Um site específico lá, com Tá. vigas. E ele usava vibrações. Aí foi o meu contato mais direto com o que eu já tinha trabalhado e agora já pensando em aplicar IA. Tá? Vou te pedir para pegar se você tiver o mestrado dele ainda, dá uma olhadinha lá, o que ele colocava para fazer depois de ter aplicado a CNN para detectar vibrações. E durante as aulas... Como assim? Você fala como trabalhos futuros? Eu não li nada, vou falar aqui o que me veio à cabeça, mas não é baseado em nada, né? Nesse contexto todo aí, que me veio à cabeça, assim, usar CNN para isso pode ter sido um tiro grande. Não, então, eu não sei exatamente por que ele Isso, usou isso. você Na tá verdade ele seguiu o trabalho de um outro professor que é dessa área e que utilizou a CNN para esse tipo de finalidade, né? Então fica com a Agora, pergunta, se for uma bala de canhão para matar uma pulga ou não? Você vai então, ter duas aulas de CNN. a princípio, da forma como eles utilizaram, não foi esse canhão, não, né? Mas eu não sei. Tá. Ainda não sei se Será que uma se rede realmente era neural, necessário. Hã? uma outra rede neural não atenderia? Entendeu? Pensar nessa... Então, exatamente. Inclusive, é uma das coisas que eu tenho que estudar, porque foi uma das coisas que ele mencionou que talvez utilizar, por exemplo, RNN, né? Redes neurais recorrentes, pode ser uma abordagem diferente que também é aplicável lá para essa situação. Então, é um E caso que além tem de que estudar. aplicável, é mais adequada, né? Se for menor. Fora que, sinceramente, assim, a minha experiência que eu tinha com monitoramento de vibração em estruturas, utilizava no máximo alguma técnica de processamento de sinais. Eu até pensei em, sei lá, eu não sabia exatamente como aplicar IA nesse contexto. E aí, a ideia que me passou, vendo o trabalho dele, é que ele teve muito trabalho processando os dados de vibração. Porque o que ele fez? Que eu entendi, né? Como CNN é muito utilizado em imagens, vídeos, né? Como você falou. E aí ele teve um trabalho, um esforço, um outro professor e ele tiveram um trabalho de transformar os dados de vibração num tipo de entrada para CNN. Então, acho que eles tiveram um trabalho muito grande de fazer esse processo todo. Eu não sei se era tão necessário, tão útil, se poderia ser feito de outra maneira. É o tipo de coisa que eu quero descobrir. Então, é excelente. Então, vocês vão ter que se virar para colocar o que vocês estão falando no laudo aí. Tá? Depois eu vou ajudando vocês, se vocês quiserem perguntar lá no grupo, nós vamos pensando junto, depois que vocês estão falando, eu estou vendo que 1 minuto está sendo pouco, né? A gente pode melhorar, mas ainda quero o texto e os porquês, tá bom? Inclusive, o seu laudo pode ser baseado até nessa questão o seu laudo especificamente fala até de vibração e para falha, né? Então tem até a ver com essas questões de falha. Mas de estar usando um sistema inadequado, não sei, né? Então, eu não sei até que ponto. Tá? Mas a gente tem que ser crítico com muita tranquilidade, inclusive receber. A gente não está aqui para não ser crítico. Ciência é ser crítico mesmo, para em si e para o outro, tá? Sem atacar, né, claro. Tá bom? Obrigado. Então, beleza, Fernando. Obrigada. Agora você, Alexandre, está na tela? Depois eu começo a pegar quem não está na tela. Por favor. Vamos lá. Aqui o passado, né? Eu comecei a ter mais contato com IA trabalhando com marketing. Sempre tive interesse por análise de dados, sempre achei fascinante. E aí no marketing comecei a ter contato ali com Facebook, Google, detecção de públicos semelhantes, análise de comportamento e por aí vai.
E eu sempre fiquei fascinado com essa questão de influenciar o comportamento das pessoas. E Google, Facebook, eles fazem isso muito bem, né? Com o algoritmo e tudo mais. Então, teste AB, né? Você criar aquelas segmentações malucas, né? E para impactar os clientes. E não sei se vocês já assistiram o Privacidade Hackeada, tem na Netflix. Recomendo muito, é um documentário que tem na Netflix. E foca bem naquele caso do Facebook com a Cambridge Analytica, que fez lá suas manipulações para o Brexit, campanha nos Estados Unidos, no Brasil e tudo mais, né? Então eu sempre achei isso muito bacana. Eu até me pegava assim, achando muito bacana o que ela tinha feito. E lembra, pô, mas isso não é ético, né? A discussão ética entra muito aí nessa questão do marketing. E, ao mesmo tempo, o volume de dados, né? No marketing a gente tem, quando você trabalha ali com plataformas tipo Google, YouTube, Facebook, você tem uma quantidade, uma massa de dados enorme, que é um desafio. Então, a forma, né, que hoje em dia a gente tem para fazer as melhores campanhas são com IAs. E até interessante, quando eu fiz aqui a matrícula no curso, o ChatGPT ainda não estava na mídia, né? Então já é um interesse que vem de antes. E não só marketing, mas vendas também. Então, quando você tem ali uma base de clientes grande, né, baseado no comportamento de todos aqueles clientes, quem que é o cliente ali que pode te dar um maior retorno, né? Então, esse tipo de análise também me interessa muito. Entretanto, no meu trabalho eu quero focar em IaaS como serviço. Eu até vi esse termo recentemente, não sei se vocês já viram, mas IaaS como serviço, que são sistemas de IaaS prontas que a gente pega e usa. ChatGPT, por exemplo, o próprio Google tem, Facebook, Salesforce, por aí vai. Então eu quero focar nisso, porque eu penso que com o que a gente tem de ferramentas já no mercado, a gente consegue fazer muita coisa, sem a necessidade de pensar em começar a desenvolver. Porque desenvolver também tem um desafio muito grande aí de informação, processamento, por aí vai. Know-how, que ainda é muito difícil, né? Então, aí no projeto, a ideia é testar ou fazer só mesmo o levantamento bibliográfico de alguns serviços de IaaS que a gente tem implantado. No momento, as IaaS que eu estou estudando tem a ver, igual eu comentei aqui, com ajuda ao agente de atendimento, né? Então, recomendando respostas, criando textos automáticos para o agente enviar, e um pouquinho também no marketing. Por exemplo, a gente está fazendo uma campanha, aí eu vou mandar um push para o cliente, esse push ser enviado no horário que o cliente mais engaja, no dia da semana que ele mais engaja, e coisas desse tipo. Bem focado, então, em atendimento, marketing e comercial. Beleza. Você formou em que, Alexandre? Engenharia elétrica. E o seu TCC foi o quê na elétrica? Que mal pergunte. Foi relatório de estágio, quando eu fiz. Isso, mas foi Aí, assim, né? Qual foi forno de indução. Eu fiz questão de te perguntar, sabia que você é formado em engenharia elétrica? Interessante, né? Um foi pela graduação, você não tem nada a ver com sua graduação, que você entrou nada a ver, E sim. eu tenho uma pós em marketing também. Então, mas foi aí que você entrou pela IA. Inclusive, você disse aí que as IAs são manipuladoras, né? Por isso que você viu que elas é que vão te levar a essas questões que você precisa levantar, Totalmente. né? Não é só IA que é manipulador, não. O professor também é. Tá bom? Uhum. Mano, tem que Não ser é manipulação, é influência. influência. Exatamente. Boa ou ruim, né? Influência, né? É. Mas manipulação, né? Tá nisso mesmo. Então, eu só perguntei para o Alexandre para poder linkar com o que o Marco já falou, né? Fernando, Bruno, Joelma. Cada um realmente. É importante, né? Eu estou pensando como que nós vamos colocar no laudo essa questão mesmo. Talvez uma biografia, uma mini biografia de vocês se apresentando como perito, entendeu? Por que eu posso falar fazer uma análise, por exemplo, lá em marketing? Porque eu fiz a pós, sou perito aqui, vendi lá, né? É importante na bio a gente também colocar os interesses que vocês estão falando, tá? Beleza? Eu mandei para vocês aí o link desse documentário, eu recomendo muito, porque tem tudo a ver também com o nosso curso. É esse documentário Privacidade Hackeada? Uhum. Tá. Tem que ter Netflix, né? Uhum. Beleza.
Então tá, obrigada, Alexandre. Vamos para o Christian, tá aí, Christian? Ô, Silvia, Oi. depois se você puder subir essa aula, porque querendo essas orientações suas, com certeza irá Tá. nos ajudar muito a construir esse laudo, né? Então, eu gostaria de. Acho que todo mundo gostaria de ver de novo. Eu já Obrigado. vou deixar baixando de uma vez, tá? Obrigado. Valeu. Christian, tá aí ainda? Tô sim. Ah, você fala. Ô, Silvia, Oi. aqui eu até mandei mensagem pro pessoal no grupo aí, vou precisar dar uma saída. E aí eu tô propondo o pessoal eu colocar o meu vídeo amanhã no Teams, tem problema? Não, tem não. Tá? Pode ir. Ah, Tá bom? não, beleza, obrigado, Obrigada, gente. Arthur. Boa noite a todo mundo aí, tá? Um Boa abraço, noite. valeu. Boa noite, Arthur. Boa Até noite. Boa mais. noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Christian. Boa noite. Então, no meu caso, eu sempre quis trabalhar com IA, até antes da graduação, tinha algumas ideias na cabeça, né? Eu formei em técnico em automação. Aí, porém, na graduação, que eu achei que ia ficar mais próximo esse assunto, né? Foi mais distante, que a engenharia leva isso mais para longe, né, da gente, assim. O foco é outro. Mas eu tinha até desistido, né? Aí acabou que eu vi esse curso também sendo anunciado e falei, uma ótima oportunidade de resgatar essa ideia, né? E eu já tinha, e nesse meio do caminho, né, antes de eu chegar nessa parte de rever o curso, eu falei um pouco sobre Indústria 4.0 no meu TCC também, que remete um pouco a essa questão de utilização de IaaS também. Teve a questão, eu vi algumas apresentações de empresas, né, que trabalham com sistemas especialistas para indústria 4.0 para trazer previsibilidade e manutenção. E assim, a questão também de trabalhar na área de mineração, a gente vê também que tem muitas empresas que não se importam muito com essa parte tecnológica, né? Porque a mineração ela meio que se paga só produzindo, né? Mas vem ganhando força essa questão do Lean Manufacturing, essa questão de indústria 4.0 e tem feito... tem um barulho aí. Aí tem despertado até interesse porque essa questão da eficiência, né, a inteligência artificial consegue trazer muito bem isso. E aí, em relação ao trabalho, eu ainda tenho que estudar bastante em relação à questão de como trazer a ideia à tona mesmo, né, que é de previsibilidade de falhas, mas o surgimento aí da ideia foi justamente essa questão, né, de não ter muitas tecnologias, né, disponíveis para mineração, pelo menos assim, que eu desconheço, né, porque geralmente indústrias de ponta, né, que mexem com tecnologias, ou então a produção é voltada para a qualidade, né, tem mais investimento nessas questões, né. E aí a ideia toda é tentar trazer isso para dentro da mineração através do que a mineração tem disponível, né? Questão de sensoriamento, de sistemas, dos sistemas, né, que estão ativos, né, atualmente. Uhum. Aí, se eu entendi bem a ideia, acho que não sei se era só isso que era para apresentar, né? Isso mesmo. A ideia está em aberto também, tá? Por isso que não está dando para ninguém entender tão bem, porque a gente está abrindo aqui, tá? Você fez qual engenharia que você falou, Cris? Eu comecei fazendo mecatrônica, aí, por N fatores, no meio do caminho tive que trancar e tudo mais, e depois fiz a transferência para o UFOP, para engenharia de automação. Ah, tá, para controle de automação. E aí você acabou ficando afastado da inteligência artificial. O que você fez no seu TCC? Trabalhou com motor também? Não. Na época eu fiz um estágio na área de planejamento e controle de manutenção, e aí eu fui seguir na linha do que eu estava fazendo lá dentro, que era parte de automação de dados, que é uma deficiência também na questão da indústria, né, de mineração, lidar com dados. Aí era uma automaçãozinha em relação a trazer dados de fontes que não são triviais, né, para dentro do planejamento, para fazer análises que não tinham antes, né. Então, foi bem voltado para essa questão, mas eu resgatei algumas questões dessa parte de indústria 4.0 e o Lean Manufacturing, né, que o Lean Manufacturing já é bem aplicado, sempre que estão tentando aplicar,
Mas essa questão da indústria 4.0 ou tá assim, gatinho ainda, né? Uhum. Enfim, eu até combinei que eu pensei em não comentar, mas não tem jeito. Como que pode, né? Tem tanto dinheiro a de mineração e a fadiga de antes da IA mesmo é a mesma, continua agora. É uma resistência muito grande porque ganha dinheiro, né? Para que vai investir em alguma outra coisa? Justamente. Igual na época de automatizar mesmo, é a mesma coisa, né? Fazia na unha, ganhava dinheiro, para que eu ficar colocando sensor e outras coisas? Só quando valeu a pena, né? A produção aumentar, que faz, né? Isso, Mas é isso aí mesmo. justamente. Todo mundo é Mas, ô dinheiro. Silvia, eu acho que. Vocês estão me escutando? Pode falar, Sim. mas então vou seguir para o Cleverson. Obrigada, tá, Cris? Tranquilo. Nada. Mas, ô, Christian, eu acho que o que fez essas empresas não evoluírem tão rápido quanto a tecnologia está evoluindo, é porque é o seguinte, cara, que aí você pensa, a Silvia mesmo citou, né, a parte de sensoriamento dos equipamentos, né? Há 10 anos atrás, se a galera tivesse partido para isso, hoje a gente teria estruturas adequadas para coletar informação, gerar as informações, para poder aplicar os métodos, né? E a realidade não é essa, né? Assim, você trabalha na Vale, você vê o que a maior parte do tempo a galera gasta energia é tirando sujeira debaixo da correia, limpando o óleo que está vazando do motor. A energia está toda ainda direcionada para esse tipo de problema, né? Então, assim, perdemos o time aí de evolução em relação a isso. Estamos tentando correr atrás agora, mas essa indústria vai ficar um pouquinho para trás mesmo em relação a isso, em função de não ter visto lá atrás que precisaria se preparar para esse momento agora. É o que eu penso, tá? Só para você não ficar sofrendo muito com o que está acontecendo lá. Tem países que Tá fizeram. tranquilo. Estou vendo isso com a Fabiana, sociedade lá, algoritmo, dessa questão do Brasil perder o time em algumas coisas, né? E aí correr atrás, igual você falou, é mais difícil depois. Bem mais, né? Inclusive, pode correr atrás de algo que também já vai perder o time, já perdeu o time, né? Já está perdido esse time. Realmente, assim, nesses dias eu fiquei discutindo com a turma que está sensoriando uma série de equipamentos críticos, né? A gente ainda está sensoriando equipamento para tentar falar que cuida de ativos críticos, né? A gente ainda não está nem discutindo como é que a gente vai tentar ter um modelo de previsibilidade cuidando daquele ativo. Agora, assim, realmente estão muito defasados. Mas, cara, eu acho que isso não é só a indústria. Tem muita empresa de tecnologia também que não está conseguindo acompanhar a velocidade. E ainda mais empresa que já existe, né? A inércia é mais difícil implantar essas coisas. Porque Então, tirar qualquer coisa vai pular um investimento, né? E não entende ali o que vai ganhar depois, né? Não consegue prever isso, né? Planejar. desculpa tá interrompendo, mas eu sei que não é para pedir desculpa, tudo bem. Eu acho o seguinte, dados, né? Que a Não te empresa tem. desculpamos. Obrigado. São dados que a empresa tem, querendo ou não. Igual o Cleverson falou, de utilizar a mão de obra para fazer reparos, pequenas manutenções, em que, se ela for levar em consideração, for aplicar o modelo, talvez às vezes teria para o Christian fazer isso, dá para justificar implantação de determinados sensores para aplicar, melhorar a automação, para ter, enfim, os dados que eles precisam para depois melhorar o processo. Tudo isso é uma melhoria de processo, né? É como eu enxergo que, porque como a gente consegue trabalhar mais ali com o dado para virar informação, ou seja, é algo que está mais no software, teoricamente é muito mais barato de implementar uma IA do que em si uma automação industrial, né? Ô, Bruno, assim, eu concordo, só que aí eu não sei, o Christian vai te falar lá. Ele tem que monitorar a redutora que ela tá puxando, tracionando uma correia transportadora lá de, sei lá, de quilômetros, né? Aí, quando você fala em instrumentar um equipamento desse, cara, é tão complexo, às vezes o camarada tem que andar de bote, passar no barro, fazer um monte de coisa, que aí ele começa a inviabilizar o negócio, sabe? Não tô falando que não tem jeito, jeito tem. Só que, de novo, assim, se isso tivesse sido pensado no projeto do equipamento, se tivesse tudo estruturado para esse momento, agora a gente conseguiria correr atrás de forma mais rápida. Só que não é. Aí quando você chega lá, cara, vamos para a parte física, né? Para instrumentar um equipamento que está lá, sei lá, 2, 3 quilômetros de distância da sala de controle, da sala elétrica, onde é que tem os PLCs que vão levar a informação lá para o computador. Cara, só isso.
o sensor é barato, mas o projeto de cabeamento, a empresa, você tem que contratar tudo, aí um projetinho pequenininho vira um projeto de milhões, E a porque energia vai é embora, tudo né? muito grande, né? Energia e dinheiro, né? Dinheiro, E aí não não planeja. que não deve ser feito. Estou falando que, assim, É. existem outras variáveis, né? Assim, de novo, perdemos o time, né? Hoje, todo projeto novo, ele já nasce com essa perspectiva, né? Assim, ó, daqui para frente, eu já sei que eu preciso coletar dados, o mundo vive de dados, né? Então, isso é completamente diferente quando você fala de um projeto novo. Né? Agora, quando você pega plantas antigas, que nem, por exemplo, a de Mariana, onde é que o Christian trabalha, aí, meu filho, senhor do céu. Só é guerra, né, Christian? O P&D não é barato também, né? Justamente, mas Se for pensar, por exemplo, no caso, eu estou até na área de Samarco, né? Samarco está até um pouco mais atrasado, assim, de certa forma, porque eles estão voltando, né? Depois de um rompimento e tudo mais, então muita coisa parou, né? Porque eles já tinham bastante coisa engatilhada já. A Vale está um pouco na frente por conta de ter começado isso mais cedo, né? Até mesmo porque é concorrente direto da BHP e BHP está bem à frente nessa questão, principalmente dessa questão dos carros, dos veículos autônomos, né? Então, tipo, realmente a gente perdeu o time feio aí, mas a gente já tem algumas coisas sensoriadas e automatizadas, né, na indústria da mineração, e já havia coleta de dados há um bom tempo, né? Porque sempre é feita análise de falha, verificações, mas muito disso que é automatizado atualmente, o sensoriamento é indireto, né? É só específico mesmo para aquela funcionalidade da automação. Não tem sensores, às vezes, para, por exemplo, medir alguma variação de vibração ou de temperatura, se eu vou só da partida e, às vezes, só ver o peso que está passando pela correia, né? Então, às vezes, a gente tem essas questões também. Aí, realmente, a gente tem muito caminho pela frente. Eu, sinceramente, não sei nem o que falar. A não ser, vamos continuar. Porque senão a gente Tiago vai... queria falar ali também. Pode ser... Tá, obrigado, viu, Christian? Vou seguir com o Cleverson. Tá dando vontade de conversar, mas vamos seguir. Mas o Tiago queria falar alguma coisa aí, desculpa, Tiago. Você não quer Thiago, fechar? não vi, não. Desculpa, Tiago. não, tá tranquilo. É só porque falou de ser barato, mas isso é pesquisa e desenvolvimento, né? E isso é caro. Né? Assim, caro porque você tem que alocar, né, capital exatamente para desenvolver uma solução específica para aquele tipo de trabalho, né? E é o que a gente vê no Brasil, que é meio que colocado como segundo plano, às vezes, né? Não se coloca... É que o retorno só vem a médio e longo prazo. E o dinheiro tá rolando muito, né? Quando acabar também, tem que preparar para isso. Mas tá bom. Beleza, então vamos, Cleverson. Você, então, pode Mas ser? aí, eu vou tentar fazer um resumaço aqui, então, né? Vamos ver. Ninguém conseguiu até agora, nem Tá eu. bom. Assim, ó, como é que eu cheguei no curso, né? Vou começar por aí, porque a minha formação inicial foi em instrumentação aí no Cefet, né? Fiz o curso técnico do que seria hoje isso, aí no Cefet, mas depois eu fui para outra área, né? Fui para metalurgia. E depois que entrei na Gerdau, formei também, assim, tive pouco tempo como engenheiro mesmo, acabei virando administrador, e com o passar do tempo eu vi o quanto eu estava me distanciando da parte técnica, né? E recentemente, quando eu comecei a repensar isso e participando de uma série de grupos de amigos, né, que falando de tecnologia, eu senti isso que o Cristo está sentindo. Falei, caramba, a gente está muito defasado, está muito para trás. Assim, e que pé que o mercado está sobre esse assunto. Né? E eu já vinha discutindo isso com alguns amigos, aí que saiu o curso de inteligência artificial. Falei, pô, cara, assim, deixa eu ver aonde o mercado está sobre esse assunto, né? E quando eu cheguei, eu te confesso que eu fiquei decepcionado, porque eu descobri que era algo extremamente antigo, né? Assim, não é nada, não tem nada extremamente novo que a gente está discutindo agora. Eu, como Alexandre, fiz a inscrição muito antes de saber que tinha o ChatGPT, ele foi pós-inscrição, né? Acho que foi todo mundo, né? Todo mundo passou por essa situação, mas quando eu descobri que já tem tanta coisa, tanto tempo, e foi só eu que não procurei mesmo, eu fiquei aborrecido, sabe? Falei, pô, já poderia ter aprendido, me desenvolvido nesse sentido muito antes. Não é Né? concurso que você está aborrecido, não, né? Senão vou interromper. Não, concurso jamais. Não, entendi. Concurso não. Putz, Mas estou angustiado, porque já existe, a maioria das coisas aqui já existe mesmo. Já, tudo é 1970, 1950, 1960, e assim, é literalmente falta de estudo, né? Assim, se a gente procurar saber mais sobre as coisas, a gente teria mais informação.
literalmente. E aí, assim, do mesmo jeito aí, agora já conversando um pouco com a ideia do curso, né, do trabalho final do curso, inicialmente eu acabei pensando em fazer algo muito voltado para a área, assim como o Christian pensou, né, assim, confesso que todos os dias eu fico pensando o que seria melhor. Mas eu tenho muita dificuldade com liberação de informação, isso acaba me levando para outros lados. E aí, assim, só que durante os trabalhos das disciplinas, eu tenho procurado usar algumas bases, troco número, multiplico por código nada a ver, para ver se os números não ficam expostos, né? Mas eu tenho tentado aplicar em informações, em base de dados do meu dia a dia. E aí, assim, antes de eu falar do projeto, né? Pensando no passado, como é que eu via isso tudo, como é que eu vejo aqui para frente. Só um ponto, né? Que assim, a ciência de dados ou a inteligência artificial, ela não é solução única, ou melhor, ela não é a solução solitária. Isso com pouco que até agora eu já aprendi, já mudei minha cabeça completamente desde a hora que eu comecei até agora e para frente, tenho uma visão completamente diferente. Eu estou tendo que voltar a ser engenheiro para poder voltar a aplicar os métodos de forma correta, né? Assim, eu inicialmente eu estava com uma visão deturpada que eu ia só jogar toda a informação lá meio parecido com o que a gente vai fazer, teoricamente é um deep learning, né? Joga a informação toda lá e no final sai alguma resposta, né? Cara, mas assim, se você não tiver um trabalho de técnico bom por trás, você vira cientista de dado desculpa a expressão, tá, gente? Mas de meia tigela. Você pega qualquer informação, joga ali, espera sair alguma coisa, e não é isso, né? Assim, a partir do momento que eu comecei a estudar, eu comecei com uma base de dados de 800 variáveis, né? Assim, com muito custo eu cheguei a 80 variáveis, né? E hoje estudando, eu tive que sentar agora todos os meus almoços. Eu fico estudando tecnicamente o problema que eu tenho que resolver, né? Que eu estou tentando resolver todo dia na hora do almoço, isso que é meu almoço. Eu estou comendo uma marmita e estudando o processo, para poder entender melhor o que eu estou fazendo. Cara, o tanto de coisa, quando eu voltei na literatura da parte técnica, tipo assim, tem 50 variáveis lá, 50 eu exagerei aqui, né? Mas 7, 8 variáveis que todas elas têm correlação, por exemplo, com um indicador, elas compõem um indicador que já é muito estudado na literatura, né? E eu vou só reduzindo minha base de dados com conhecimentos técnicos, né? Assim, Então, assim, ó, não dá para descasar essas duas coisas, né? Você não é cientista de dados só pelos dados, né? Você tem que saber para onde que ele está aplicando e tem que aprofundar de alguma forma, tecnicamente ali. Isso, Silvia, talvez fique como dica para o próximo curso. Assim, essa metodologia de como aproximar e garimpar esses dados, porque assim, não é a base do Iris que você pega, baixa pronta na internet e usa, né? Você tem que saber garimpar os dados. E essa parte é muito complexa, né? Assim, eu acho que talvez alguma coisa nesse sentido possa melhorar o curso, tá? Mas, de novo, eu fui para outra área, entusiastas do final de semana, eu sou o tipo de cara que no final de semana fico fazendo qualquer coisa, eu invento alguma coisa para fazer, horta orgânica, eu me viro, qualquer coisa eu vou invento para fazer. Em uma dessas, junto com um amigo, eu desenvolvi uma CNC, né? E aí a cabeça ficou despirocando em relação àquela CNC e como é que ela poderia ser otimizada, né? E aí a gente acabou implementando isso no negócio da minha noiva e hoje a intenção é otimizá-lo ainda mais, pensando em como é que ele seria mais eficiente, né? Só que o Guilherme me deu uma paulada na cabeça quando ele me contou qual que era a ideia do que ele queria fazer. Senhor do céu, sério que eu achei complexo demais na hora que ele desenhou, né? Para mim, o que ele tinha entendido o problema. Só que semana retrasada eu consegui achar um artigo que descreve bem o conceito que ele tinha proposto, né? Apesar de ser algo complexo, não, tem não é tão inédito assim na literatura, né? Um artigo até bem velho já, velho caramba, de 2006. Mas para hoje, né, é velho, né? E eu acho que com ele eu vou conseguir fazer o que eu tinha proposto. Acho que não vou conseguir entregar, de fato, algo aplicável no primeiro momento, mas pelo menos otimizar e fazer
ser melhor do que a mão humana, eu acho que isso eu vou conseguir fazer. Eu não sei se era isso, não, Silvio, mas tá aí. Não, está sendo até melhor do que eu esperava, porque vocês estão dando feedback, né? Quando você vê, por exemplo, fala dos dados, né? Falei hoje das redes mesmo, nem aprofundei. Trabalhar os dados, trabalhar o que a gente vai entregar, é deixar de ser cientista de dados e minha tigela, né? Que é o que vem acontecendo quando a gente tem o Python com tudo. Não estou falando para não ter, não, tá? O Thiago está aqui na minha tela, vai ficar chateado. Mas quando a gente entende essas ferramentas que estão como interface muito bacana, só como coisas que você entrega e espera resultado. E vai entender o quê? Né? Então é bom ouvir vocês falando que vocês são entusiastas de entender o que estão fazendo. Dado o maior desafio, a gente... Desculpa, mas a gente estava treinando um modelo lá e não funcionava de jeito nenhum. E envolvia texto. Eram mensagens, blocos de texto. Depois a gente foi descobrir que o cumprimento, a saudação, tipo, oi, olá, no início dos textos, estava avacalhando o modelo. A gente tirou, passou a funcionar. Por quê? Sei não. Mas estava lá no modelo, né? Fiquei pensando até sim. entusiasta que você vai achar aí, que você vai fazer sua... Você falou só uma revisão bibliográfica, vocês estão usando muitas palavras pejorativas ainda, hein? Alguém falou Como assim? Como se fosse... Você falou que só uma revisão que você vai fazer. Que não é só, né? Sim. Não é só, né? O Fernando também citou aí uma frase, projetinho, alguma coisa assim do outro lá. Acho que o Cristian também citou alguma coisa nessa linha, tá? Vamos policiar que não é só, não. Mas, assim, eu fiquei pensando aqui se as IAs que o Alexandre vai buscar não vão ser IAs que talvez Cristian, Cleves ou os colegas vão poder levar para os projetos, sabe? Prontas. E é igual browser, talvez. Browser é coisa de gente velha que fala, web browser, né? A gente vai escolher qual que vai usar e tá pronta. A proposta aqui nem ninguém fazer IA, não dá tempo, não. E nem essa proposta também, né? Vai trabalhar no lugar que faça se for o caso. Mas eu tô louco para ver, inclusive, essa revisão, essas IAs para poder usar, tá? Quando a gente chega, vocês estão falando aí, tô pensando que muito da formação disso que acontece, ela na formação nossa de adolescente, né? Que é com quem eu lido, e eles não conseguem trocar uma senha de e-mail sem me perguntar onde que eu faço, aí dá para ir puxando lá para trás, né? Tudo passa por uma educação menos engessada, que é o que a gente tenta fazer aqui na IA. Entendeu? A senha não funciona, a primeira gritaria é: o que que eu faço? Eu falo: eu tenho cara de TI, tá escrito aí, esqueceu a senha, vá. Quando eu esqueço a minha, eu vou clicando e acho. Então, assim, esse engessamento que a gente usa da criança desde pequena até chegar, está nos fazendo chegar nesses estados ruins que vocês estão falando, de ficar correndo, de perder o time. As pessoas que fazem, as pessoas estão perdendo time. A educação está perdendo time também, né? Já perdeu, como diz Cleves, tá? Então, está sendo importante também. Estou gostando do jeito que vocês estão falando. Vamos tentar formatar o trabalho, vou tentar ser mais assertiva depois de ouvir todo mundo para ajudar vocês a escrever esse relato, né? Tá? Eu vou pensar como se cada um tivesse sendo contratado para entregar um relatório. E vai ganhar por isso. Não vai, não. Só ponto, tá? Mas depois vocês façam um relatório aí na vida de vocês. Entrando na justiça, ou então uma outra coisa, ou um processo que a barragem lá de Brumadinho está lá processando, o pessoal está processando a empresa que fez o laudo, né? Que nível de laudo que a gente tem que fazer sobre aço quando a gente for cobrado? Né? Entendeu? Tá, então vamos seguir, vamos para o próximo. Pô, Tiago, vocês querem comentar mais alguma coisa ou pode seguir para o Tiago? Obrigada, viu, Cleves? É um prazer. Nós vamos fazer o curso de tecnologia, vocês estão sabendo, né? Curso superior. Aí sim. Que legal. Nós estamos mandando e-mail para as empresas, inclusive, talvez chegue até vocês, para saber, para buscar algumas coisas assim. Eu sou enviesada em ciência de dados e inteligência artificial, mas tem gente lá que quer fazer desenvolvedor de software. A gente vai fazer um debate, um embate, uma briga, um sumô, para ver qual que a gente vai fazer. Eu vou defender a outra que eu não quero. Eu prefiro ciência de dados. Mas eu vou defender a outra que eu não quero, para a gente poder estudar. E o veado contra. Nós vamos fazer vamos tentar, né? Então, a gente vai pedir a opinião de vocês também brevemente, tá? Para fazer. A gente entrega aí no final de setembro, início de outubro, para o Conselho Acadêmico, para começar em 2025, com engessamento. Mas curso de graduação, tem mais gesso mesmo do que o nosso aqui,
Então, vamos aproveitar que o nosso não tem. Ô, Silvio, rapidinho aí você está falando aí que hoje você falou você trouxe esse assunto aí e você falou hoje da conta de água de Ouro Preto. O tempo todo que a gente está estudando lá, eu queria ver se a gente não tinha uma base de dados que desse para a gente pelo menos provar. E a água de Ouro Preto é infinitamente mais cara do que do resto do mundo. Porque não faz sentido, cara. Assim, eu moro em Ouro Branco, né? Que nem eu tô em Ouro Branco hoje aqui. Cara, é 4 caras morando na mesma casa, todo mundo toma 2, 3 banhos por dia, e minha conta de água é mais barata do que a minha que fica em Ouro Preto só no final de semana, cara. É impressionante. Impressionante. Sem água, às Não vezes, sei em se Ouro temos a Preto. base, tá? Oi? E às Pode ter vezes um sem água carro. em Ouro Preto, faltando água ainda. Sem noção. Pra rir pra não chorar, tá? Ué, podemos ver, né? Podemos saber se tem, se disponibiliza, né? Eu acredito Pode que ser uma entrega do grupo aí, ó. Vamos salvar Ouro Preto. Isso é legal. vamos buscar sim, tá? Vamos buscar sim. Vou anotar aqui, tô anotando. Talvez o professor que deu metodologia, aquele da geografia lá, mexe com um monte de... Talvez ele É tenha verdade, é alguma... verdade. Aí, vou saber dele. O Talvez Diego, ele tenha, talvez ele tenha alguma ideia, ou caminho das pedras, né? Algum vereador também, né? Pode saber, pode pedir via vereador algum acesso assim, até para nos blindar, tá? Ou a gente Então, pode hackear. Ah, tô zoando. Ó, depois a gente conversa, Ivanete, tô precisando. vai pausar a gravação depois, Ivanete? Ô, não tá gravando. Vou cortar. Pausa. Desculpa. Vamos seguir Corta agora essa pro parte, Thiago, hein? então. Aí depois a gente vai no C, tá, Ivanete? Tá bom. Obrigada, Cris. Obrigada, Cris. Então, primeiro contato com IA foi cadeira, ciência da computação, né, de mesmo nome, 2016, eu acho, mas pouca aplicação, e na época programava C++, então a aplicação ia levar bem mais tempo também. Depois, em 2017, eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com Pandas, né, foi a primeira vez que eu vi Python, não tinha visto na graduação, na verdade eu tinha feito algum projeto muito pequeno. Eu usei Pandas para resolver um problema de um colega, e em 2018 comecei a trabalhar com dados educacionais no trabalho de fato, e utilizei de novo para extrair algumas informações que a gente não tinha acesso direto ao banco de dados do sistema. Agora, né, mais recente, desde então, eu uso com frequência para dados tabulares. No início da pós, na primeira disciplina, né, com o Ivan, eu e o Cleuson, nós fizemos o trabalho do EDEP, todo mundo fez, né, na mesma base, e eu achei interessante a ideia de fazer um trabalho, um mapa, né, e foi o primeiro contato que eu tive com georreferenciamento, e aí, para fazer o mapa, eu tive que estudar a biblioteca, achei muito bacana. Nisso, eu recebi um convite depois do professor, meu orientador também, para trabalhar num projeto, e é desse projeto que vai derivar aí o TCC, que vai envolver Big Data, dados georreferenciados, sensores, e aí a primeira parte provavelmente vai ser um ETL, depois visualização desses dados e, eventualmente, algum fator de previsão de tomada de decisão. Ainda não encaixou muito bem em qual dessas etapas que vai entrar o TCC, mas é essa a proposta, no geral. Uhum. Eu não vou te fazer muita pergunta, porque eu acompanhei mais, né? Mas se alguém quiser comentar alguma coisa, se não podemos seguir? Obrigada, viu, Thiago? 2016, você falou como se fosse lá 30 anos atrás, né? Mas para você ver como é que já está a sensação, porque está distante mesmo, né? Está distante mesmo. Se a gente for pensar aí nessa questão toda que você falou de ser mais para Python, né? E chegar até aí nesse projeto. Então, vamos seguir para a Ivanete. Valeu, viu, Thiago? Então, bora. Então, o meu contato com a inteligência artificial começou com o filme IA, 2000, né? 2001, IA, inteligência artificial. Porque eu sempre falei que eu sempre romantizei a inteligência artificial, né? Então, eu sempre fui da área da tecnologia. Não que agora eu não romantizo, mas agora eu romantizo, mas entendo o porquê, né? Acho que é mais fascinante agora para mim, assim, falando nisso. E aí, no curso, quando eu entrei no curso da especialização, a minha ideia era juntar o curso com a minha área, né? Eu sou comecei agora no laboratório lá da Vale, então a gente trabalha com muitos dados lá,
E a ideia era fazer uma coisa mais prática, assim, aproveitar a inteligência artificial para fazer uma coisa mais prática. Lá no laboratório a gente usa muito o Power BI, né? Que é aquela história dos dados já vem prontos, né? Ele pega o relatório e já te mostra lá o dashboard, as informações tudo certinho, mas é uma coisa mais prática. Mas aí, em uma conversa com a Silvia, né, ela me fez uma proposta da gente sair um pouco da minha zona de conforto, né, que é a área mais prática, e a gente tentar buscar, assim, uma parte mais teórica e mais política da inteligência artificial. Acho que essa palavra é mais certa, assim. Então é uma área mais política, assim, da inteligência. A princípio, a gente ia fazer sobre inteligência artificial e o viés, né? Abordando o viés ético. E aí, numa conversa com a Silvia e a Venúncia, depois da nossa apresentação do pré-projeto, na apresentação ficou muito abrangente o tema, né? Tipo, eu poderia abordar vários vieses, várias questões, fake news, tudo, então ficaria um trabalho muito amplo. E numa conversa, a gente pensou em focar, acho que foi a ideia da Venúncia, em usar o viés e a desinformação dentro de uma plataforma, e que foi escolhido o Discord, porque foi até antes do Discord sair em evidência, né? Depois, acho que umas 2 semanas depois, o Discord explodiu aí com um monte né, no noticiário aí com muita coisa. Então a ideia é essa, né? Trabalhar a transparência da inteligência artificial dentro do Discord e abordar o viés e a desinformação. E aí, a princípio, foi proposto fazer, assim, descobrir o que é o Discord, né? Tipo, tentar explicar o que era o Discord, ou se era foi até o começo da aula hoje, né? Se é uma rede social, se é um chat, o que seria. E a ideia é essa. E, a partir disso, a ideia é buscar, assim, as redes sociais que vieram antes, né? O advento da rede que explodiu, Orkut, MSN e tudo, e o que essas redes, até que ponto essas redes ajudaram nas que estão agora, né? Instagram, Facebook, e até mesmo nesse Facebook e o Instagram, o começo do Facebook e o Instagram, e agora como que eles estão, né? O começo, assim, sem tá tão claro assim, a inteligência artificial, e agora com a inteligência artificial em alta. Então, é fazer um link sobre as redes pioneiras, as redes que estão agora, falar um pouco da ética, né? A ética em geral, como um todo, e depois linkar isso entre a ética, a inteligência artificial e o Discord, e fazer uma discussão aí, tentar trazer uma discussão bem legal aí para a galera. É isso. Aí, deixa eu falar da minha formação, sou formada em sistema de informação e tenho uma pós em engenharia de software. E é isso. Beleza, Ivanete. Acho que eu fui clara, fui rápido até, né? Como eu também conheço, Mas, na verdade, não era a minha zona de conforto, mas eu tô bem confortável para falar disso, viu? Acho que eu tô pegando gosto, assim, de procurar uns detalhes, umas informações, né? Saber a origem de que é cada coisa. é bom cada um de vocês saber que todos têm importância, né? Sim. Porque você não está na área que você estudou e tudo mais, que você estudou, ele está trabalhando agora, né? Pelo contrário, todos os trabalhos que vocês estão fazendo são muito relevantes, muito importantes, e tem que fazer Sim, com mais. certeza. Vocês não vão parar de falar que não, tem que fazer mais. Não, eu já te falei, tem que apresentar esse trabalho aí para ir Pra fazer apresentando outro. aí. Isso Pode ser mesmo. no mestrado, doutorado, pode ser em outra especialização, pode ser no trabalho de vocês, mas hoje eu não respondi uma mensagem que me mandaram aqui, que dia que nós vamos contar com a empresa não sei do que, para falar não sei o que da IA. Sem contar também que, independente disso, lá na minha área, falando do meu trabalho, eu tenho, sei lá, milhares de dados que eu posso trabalhar qualquer hora. Depois que eu tiver formado, eu posso aplicar alguma coisa que eu aprendi dentro da área como melhoria, entendeu? Lá Até dentro. capacitar as Sim, pessoas. sem ser dependente do meu projeto, né? Então, o projeto sai, assim, um pouco da minha área prática, né? Vai mais para teórica, mas também que não deixa de ser uma área importante a se falar, né?
Questão de sabe montar, regulamentação, né? quem sabe Principalmente regulamentação e a questão do viés e tudo. Que é que a gente trabalha sempre também, assim. e Tem que quem estar sabe sempre que vocês atento. especialistas, vocês não conseguem diminuir um pouco o gap que a gente estava comentando da mineração Sim, ali, com coisa certeza. Eu tô transformar. rodando muitos laboratórios, eu vejo mesmo. Alguns laboratórios já cheguei a comentar, né, que são mais tecnológicos que o outro, mas, por exemplo, Timbopeba mesmo é na força do braço lá. Então, é igual os meninos citaram aí, a gente está um pouco atrás, mas nada impede da gente começar agora, né? Por mais que não seja a gente usufruindo daqui um tempo, mas com certeza A sua todo mundo consciência ganha. vai estar no chip, tá? Sim, vai. Mas o Isso Profican, mesmo. né? O Profican já tem feito esse trabalho, mas Sim, vocês verem, o tamanho do trabalho é tão grande que ainda somos formiguinhas, né? Então tem sim, muito com para fazer certeza. ainda. O Profican, inclusive, sofre muito, né? Para fazer qualquer coisa lá dentro é bem sofrido. A Sim. gente repara Não, pelos trabalhos, não, a gente eu tô. repara como que os textos não conseguem ficar acabados de tanta tarefa para conseguir pegar um dado que seja numa planta. Uhum, é Isso é complicado. verdade. E aí você vai lá, eu vou para a banca para falar do texto, eu morro de dó, mas eu falo assim mesmo. De que tem que arrumar e ajudo, né? Porque o texto tem que ficar. Mas assim, é bem sofrido. É O Fernando sofrido. fez, né, Fernando? Uhum. Eu tenho achado bem Isso, doloroso. no meu caso nem foi tanto, mas eu vi muitos colegas lá que Mas é tinham bem que limitado, conseguir sim. informação É bem, a informação é bem da limitada. mina, né? Da área. Uhum. Eles tiveram muita dificuldade de conseguir. Vão ter que, né, trabalhar com a área de inteligência, mesmo que não fosse, né, seja a área de sensoriamento, né, todo mundo trabalha lá com essa parte. Enfim, tá transformando, mas não é do dia para a noite, né? Isso. Obrigado, Ivanete. Quem mais, Dionísio? Só falta Dionísio? Sim, Dionísio, acho que sim. Um minuto, hein? Tá. Tô Vamos lá. brincando. Maldade. Eu também vim da área de engenharia de controle e automação, a minha formação aqui na UFOP também. O meu trabalho, a ideia para o meu trabalho não surgiu lá, mas assim, como eu tive alguma disciplina, vi alguma coisa de inteligência artificial durante a graduação, de forma bem básica, já despertou minha curiosidade. Assim que eu terminei minha graduação, eu comecei a estudar por conta própria programação, mas era programação web. Comecei a estudar JavaScript e todo o ambiente JavaScript. E depois eu tive curiosidade também pela área de ciência de dados. Comecei a ver alguma coisinha assim, ler alguma coisinha sobre o assunto e despertei meu interesse pela área de, não especificamente de ciência de dados, mas na parte de visão computacional. Eu sempre tive bastante curiosidade sobre visão computacional, principalmente quando eu vi aquelas imagens de como as câmeras fazem a interpretação das imagens na aquisição de dados, né, de veículos autônomos, esse tipo de coisa. Eu acho bem interessante aquilo lá. Então, eu ouvi falar também de OpenCV, algumas coisinhas relacionadas ao OpenCV, esse tipo de coisa, e no ambiente em Python também, estudei alguma coisinha. E quando eu acabei entrando aqui na pós, como eu já tinha interesse por essa questão de visão computacional, eu pensei no que eu poderia desenvolver no meu trabalho, que eu trabalho no laboratório, e o que deu para relacionar foi essa questão aí da microscopia, né, para os exames de urina, que dava para eu poder utilizar técnica de... Provavelmente vou utilizar a técnica, o CNN, né, que é a rede neural convolucional também, que é comumente utilizada. Não procurei saber alguma coisa no sentido de hibridismo, não vi falar alguma coisa que combinasse algumas outras técnicas junto com o CNN. Eu vou até correr atrás disso porque esses dias eu fiquei curioso sobre isso. Isso me veio à cabeça, assim, do nada, essa questão de hibridismo, de hibridização, de combinar mais de alguma técnica. Aí eu vou procurar saber, acredito que não tem alguma coisa nesse sentido, eu tenho pouca coisa, não sei. Se tiver, eu vou tentar. Eu vou colocar isso como mais uma possibilidade a ser agregado ao trabalho final, né? Mas eu acho que possivelmente vai ser algo assim que eu possa, pouco provável que eu possa desenvolver, né? Não sei.
como é que vai ser essa coisa, não. Isso aí foi por esses dias mesmo que eu tive esse pensamento com relação ao hibridismo. Não sei porquê, mas foi do nada mesmo, Silvio. Foi muito assim, aleatório. Então, obrigada, Dionísio. Para a gente encerrar, vou pegar a fala do Dionísio. Foi do nada, não. Deixa eu te explicar. Tá? Ninguém nasceu falando do nada, não. Aprendeu a falar português do nada, não. Seu contexto, né, te levou até essa ideia, tá? Talvez você não entregue o TCC nele, porque ele tem que ver o tamanho do trabalho, mas entregue o seu TCC e continue esse trabalho, sim. Porque faz sentido, sim, trabalhar com várias técnicas. Mas não foi do nada, não, te garanto. Alguma aula, algum momento, né? Alguma coisa me ajudou. Eu falo que até quem chuta, não chuta para o lugar errado. A gente vai jogar futebol para a gente saber jogar, mas a gente sabe onde que a gente chuta a bola para fazer gol, né? Pode até chutar e chutar lá do outro lado, sem querer. Os jogadores do Cruzeiro não estão sabendo, não, viu? Não, a Os gente sabe. atacantes do Cruzeiro não estão sabendo, não. Ah, nem sei de galho Cruzeiro, não. Mas, enfim, tá? Nem o chute, né? Até quem fala comigo que vai chutar não chuta para o lugar errado. Não. Todo mundo, mesmo quem não sabe futebol, sabe para que lado que chuta, embora possa fazer sem querer na hora de fazer o contrário. Tá bom? Então, gente, muito obrigada, tá? Espero que hoje vocês tenham tido um ganho aí em termos de aula de rede neural, mas a gente fazer esse link, tá? O próprio Fred e a Aguinaldo ainda não tinham dado essa aula, assim. Eu vi, uma coisa que eu vi interessante é que vocês fizeram engenharia de controle de automação falando que viram POC-A, pontual, tarará, né? Foi uma disciplina, assim... Sim, ela era muito focada em Python e, se não me engano, na época, quando eu vi, o trabalho era relacionado a um joguinho do Pac-Man lá, alguma coisa assim. Então, aí eu te pergunto, como é que a gente cobra cavalo? Como é que a gente cobra cavalo, que essa marca, que as outras melhores, se a gente está formando engenharia de controle de automação que use IA para fazer Pac-Man, sem fazer relação? Entendeu? Sempre foi o mesmo conteúdo do trabalho, sabe? Sucessivos períodos, assim. Tanto que quando a gente entrava na disciplina, o pessoal já avisava a gente, ó, vocês vão passar por esse trabalho aqui, assim. Vocês fizeram o trabalho para cumprir meta de tirar nota. Se for provavelmente, problema, justamente isso. Provavelmente o que o Dionísio viu foi mais ou menos o que era dado na disciplina de IA de computação aqui do Decon também, porque foi o que eu vi também. Foi algo aplicável junto no joguinho de Pac-Man lá, a gente aplicava algumas coisas, alguns algoritmos lá. Para melhorar a busca dele, alguma coisinha assim. Para ele ficar um pouco mais inteligente, mas não era nada tão esclarecedor quanto a gente vê as disciplinas agora no curso de especialização, não. Era muito então, a válido. nossa missão também é cobrar dos professores, inclusive de mim, né? De quem estiver das federais, nas particulares, que façam os links, né? Se não sabe fazer o link, vai lá, trabalha no lugar e faz o link. Ou então estuda, faz o link. Mas tentar cobrar da gente também isso, né? Tá bom? Então, beleza, gente. Boa noite, obrigada. Eu sobrevivi. 4 horas de aula, acho que nunca dei 4 horas direto. Tá? Remoto, não. Remoto é mais difícil. Tá? Remoto é mais difícil, né? Tá bom? Obrigada, gente. Isso aí, galera. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais, galera. Já vou baixar, viu, Bruno? Tá, obrigado. Tá bom, então. Nossa, ajudar demais. Tchau, Silvio. Tá jóia. Um abração, boa noite, viu? Eu tava pensando... Oi, Vanete. Deixa eu ver, acho que já foi. Deixa eu te falar. Eu tava pensando no que ela falou, eu tô assim, capaz dela descobrir. Vou parar de gravar. Ô, Bruno, voltei.